Bom dia, galera. Dia 11 de maio de 2024, aqui em Angola, 10h20 da manhã. Vou fazer aqui um vídeo, tentar explicar rapidamente aí para vocês como é que eu faço os canais de frequência e que eu vou aí definindo os alvos das minhas operações, tá bom? Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que eu defino também os meus pontos de entrada, né? Eu não fico entrando aleatório aí em formação de pivô ou qualquer coisa parecida, né? Então, em primeiro lugar, para quem me conhece aí, né, sabe que eu opero tempos gráficos maiores, né, de 10 minutos para cima, 10, às vezes 20, às vezes até 50. Então, eu sempre tendo a olhar os tempos gráficos maiores. E eu sempre começo olhando ali do gráfico semanal, pelo menos. Então, olho o gráfico semanal para entender um pouco como é que esse mercado está se movimentando, né? Como é que ele vem vindo aqui? Então, aqui, claramente, ele está numa tendência de alta. Até aqui, pelo menos, ele vinha numa tendência de alta. Agora, ele já perdeu essa mínima aqui, né? Já rompeu esse pivôzinho para baixo. Então, agora pode ser que o mercado pode ser que ele venha aqui testar pelo menos esta região de fundo de novo, para ver se ele vai subir, ou se ele perder aqui também, aí é muito provável que ele tenha todo esse caminho livre aqui até a média de 200 do semanal, né? Parece muito, né? Mas são aí 12, 14 mil pontos. Então, em geral, o que eu faço é isso, olhar, né, a tendência como tá e onde o mercado pode ir, onde que ele pode parar. Então, por exemplo, aqui no semanal, se eu fosse traçar uma FIBO, eu traçaria deste topo aqui até este fundo aqui. Então, eu já teria aqui, né, dois pontos relevantes. Veja que ele parou aqui, ó, há 4 semanas atrás, em 15 de abril, ele parou exatamente nos 50% do movimento dessa alta aqui, né? Ele veio, fez o 38, não ganhou topo e veio aqui testar fundo. Então aqui testou 50%. Entendo que se ele romper isso aqui de novo, ele vai ativar um pivô de alta e continuar subindo. Agora, se ele perder isso aqui, ele confirma este pivô de baixo e continua caindo, tá bom? Isso aqui, né, na operação, ninguém opera gráfico semanal, mas aqui serve para a gente pelo menos traçar algumas linhas aí de suporte e de resistência para operar em pontos específicos. Né? Saindo do gráfico semanal, aí eu vou lá e vou olhar o gráfico diário, né? No gráfico diário, eu, né, dou um zoom out aqui e vamos ver como é que está também se comportando a tendência, né? Veja que ele vem aqui, faz uma alta, rompe a média de 200, testa a média de 200, vem tal, pivô de alta, para nas médias, pivô de alta, e aqui ele já veio e já perdeu, né? Já perdeu esse último pivôzinho aqui e agora já perdeu esse pivô maior, né? Então veja que ele veio aqui, testou de novo a média de 200 do diário e está segurando nessa região, né? Não sabemos aqui o que ele vai vir, se ele vai vir, se ele vai testar, se ele vai romper para baixo para continuar caindo, né? Eu opero, sempre gosto muito de operar a média de 200 em tempo de 10 minutos, de 50 minutos no diário, principalmente. No diário eu sempre deixo marcadinho ali com alarme, a média de 200 para ser um ponto interessante para mim de entrada. Saindo do diário, eu vou lá para os gráficos maiores, eu olho o gráfico para os gráficos menores, eu olho o gráfico, por exemplo, de 120 minutos. Né? Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui claramente toda essa alta aqui, que começou aqui lá no dia 16 de abril e parou aqui no dia 8 de maio. Então, aqui é um ponto onde eu vou traçar uma FIBO. Vou traçar uma FIBO aqui, desse topo até este fundo, e vou definir possíveis pontos de entrada. Então, se você for lá no meu gráfico, eu provavelmente já tenho essa linha traçada aqui, ó, no 127,610. Se eu não tiver, nós vamos traçar ela agora aqui, né? Mas vamos ver se eu tenho lá. Né? Eu sempre olho, galera, assim, ó, tá aqui, ó, 127,690, né? Eu sempre deixo um pouquinho para cima, assim, a linha, um pouquinho para baixo, porque a gente trabalha com regiões, o número nunca é exato, ó, mas tá vendo? Bem lá no 61%, eu já deixei uma linha, e bem no 50% eu já deixei uma linha, que são as linhas que geralmente eu olho, 50%, 61%. Né? Então, ó, já estava aqui traçado, porque são pontos específicos que eu estou esperando. Traço minha linha, coloco lá um alarme, deixo um alarme ativado, porque eu nem sempre estou olhando para o gráfico, não dá para olhar o gráfico o dia inteiro. Então, deixo lá o alarme ativado. Tocou o alarme, eu vou ver como é que o mercado está se comportando, se vale a pena eu entrar ou não. E depois eu vou para os gráficos menores, vou para o gráfico de 50,
né? Vou para o gráfico de 10 minutos e daí eu começo a definir as minhas operações, os meus pontos de entrada. Além dos pontos de FIBO, outras coisas que eu olho, né, que são interessantes de vocês olharem também. Um gráfico de 50 minutos, por exemplo, que dá uma visibilidade muito boa. Onde estão os topos, onde estão os fundos, né? Então eu traço aqui uma linha. Então vamos ver, por exemplo, aqui, ó, aqui um pouquinho para baixo, né, da onde o mercado está agora. Onde que ele pode parar? Ó, eu tenho um topo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo esse topinho aqui? Vou por ali aqui, depois eu mostro. Tá vendo esse topinho aqui, ó? Esse topo aqui, ele coincide com esse fundo, com essa consolidação, com esse fundo, com esse fundo, com esse fundo, com esse fundo. Aqui, né, ele perdeu, mas tem uma consolidação. Aqui, ó, ele perdeu, mas voltou. Então, o que, que isso aqui, quando eu olho, significa para mim, dentro do meu operacional? Que isso aqui vai ser um ponto de resistência. Nem sei se eu tenho isso aqui traçado. Vamos ver lá se eu já tenho traçado ou não. 127,625. Opa, aqui é o dólar. Vamos ver lá, 127,625. Ó, coincide com os 50% naquela mesma região, tá vendo? Então o que eu faço aqui, ó? Venho aqui na minha linhazinha que já estava traçada, dou mais um, uma espessura nela aqui para me dizer que isso aqui é forte, né? Então aqui posso até colocar um título, posso até colocar uma descrição, 50% da alta, tal, mais fundos anteriores, né? Mais fundos. Então tem fundos e topos ali. Então eu sei que aqui é uma região forte. Eu sei que quando o mercado chegar aqui, muito provavelmente ele vai armar uma estrutura para eu entrar. E aí, como é que eu falo armar estrutura, né? E aí eu vou usar o trade de ontem como exemplo, né? Como é que foi o trade de ontem, galera? Vamos lá, exibir estudos. Opa, aqui já tá. Então, onde estava operando o gráfico de 10 minutos. Ah, tá aqui. Então, como é que foi o trade de ontem, né? Eu já tinha esta linha traçada aqui, ó, 50% da queda do dia 8 ao dia 9 de maio. Vamos ver lá no gráfico diário, né? Então, aqui, né, o dia 8, aqui o mercado fez esse topo, segurou exatamente na marcação que eu tinha lá em vermelho, ó. 61% da queda de 28 de dezembro a 16 de abril. Ou seja, eu estou esperando esse ponto aqui, ó, desde o dia 16 de abril. Fiquei quase um mês esperando ele. Quando chegou lá, o que, que eu fiz? Eu vendi. Né? Por quê? Porque era um ponto meu, era um ponto relevante. E ele foi. O que, que o mercado fez? Ele se sentiu lá no dia 8 e no dia 9 veio aqui e fez esse fundo. Eu tracei uma FIBO aqui. Eu tracei uma FIBO deste fundo aqui até este topo e marquei a região dos 50% e a região dos 61%, tá vendo? 50%, 61%. E falei, a hora que o mercado chega lá, para mim pode ser que dê operação. E foi o que aconteceu. O mercado chegou lá, né? Não é só uma região de 50%, além dos 50%, eu tinha aqui a média de 200, lembra que eu falei da média de 200? Tinha aqui a média de 200 passando, ele foi lá, tocou na média de 200, armou já para mim aqui um topo mais baixo que o anterior e perdeu o fundo. Quando ele perdeu esse fundo aqui, eu vendi, né? E aqui eu tinha um risco de 275 pontos, o mercado andou 250 pontos, ou seja, eu só vou proteger minha operação quando ele fizer 1 para 1. Ele não chegou a andar 275 pontos, eu tomei stop nessa operação, tomei um stop aí, mas o meu operacional são 4 níveis de gain para 1 de loss, ou seja, numa próxima operação, aí eu ainda teria a possibilidade de levar 3 níveis de gain. Ele veio aqui nas médias, fez um pullback, voltou, testou a média de 200, aqui sentiu a média de 200 de novo, né? Eu tenho um indicador de coloração aqui que é meu, e eu fui lá e vendi neste ponto. Quando que eu vendi, pessoal? Eu vendi quando ele rompeu este candle anterior. Por quê? Como é que o mercado se comportou? Vamos lá. Então o mercado estava aqui, vamos ver se eu dou um zoom out aqui. O mercado estava aqui, fez um topo, fez um fundo mais baixo, né? Ficou nesse fundo, rompeu, fez um topo, fez um fundo mais alto que o anterior, consolidou, rompeu
Só que ele veio aqui, ó, perdeu este fundinho aqui, tá vendo? Perdeu esse pivôzinho aqui. Quando ele perdeu esse pivô, eu já entendi que o mercado estava querendo vir para baixo. Tanto que eu peguei essa venda aqui. Mas eu fui estopado, ok, fez um topinho, fez um fundo, rompeu o topo e sentiu. Quando ele perdeu este fundo deste candle aqui, foi onde eu fiz a entrada. Se a gente olhar isso aqui pelo gráfico de 2 minutos, talvez a gente consiga, né? Vocês vão entender um pouquinho melhor essa movimentação. Eu não gosto mais de operar gráfico de 2 minutos. Já tive meu tempo de operar gráfico de 2 minutos. Me dou muito bem com gráficos mais longos, então é isso que eu opero. Então, vamos lá. Se a gente olhar isso aqui, ó, dentro do gráfico de 2 minutos, aqui é o gráfico de 10 minutos, certo? O outro gráfico que eu olho é o de 50 minutos. Olha o de 50 minutos, onde o que ele fez, né? Deixa eu abrir um pouquinho esse quadrado aqui. Olha o que ele fez, os 50 minutos. Ele testou a média, ele testou os 50% da queda, sentiu, já abriu com topo mais baixo e rompeu. Isso aqui, inclusive, para mim foi um ponto lá de adição de contrato na minha operação de ontem, né? E depois disso, daria até para ter entrado pelo gráfico de 50 minutos, só que ó, o stop de 420 pontos ainda assim pagou 800 pontos. E no gráfico de 2 minutos, como é que se comportou este ponto especificamente? Vamos ver? Olha lá. O que ele fez? Né? Topo, fundo, topo. Perdeu este fundo e perdeu este fundo. Ó. Perdeu o fundo. Isso aqui o mercado já falou, vou para baixo. Ele só veio aqui para, porque tinha uma média de 200, ele só veio aqui para testar de novo esse topo. Ó, e começou já a negar, e começou a negar. Então, pô, aqui, ó, quando rompesse para mim isso aqui para baixo, de novo, era ponto de entrada. Então eu continuei insistindo aqui na venda porque para mim isso aqui era uma resistência muito forte. Então foi o que eu fiz, né? Quando chegou ali no meu ponto no gráfico de 10 minutos, eu entrei nesta venda, nesse rompimento desse pivôzinho aqui, ó. Topo, aliás, fundo, topo. Fez um fundo mais baixo, fez um topo mais baixo, rompeu esse fundo e aí foi que eu entrei. E aí como é que eu traço o canal de frequência, galera? O canal, ele é essa ferramenta que está aqui na barra de vocês. Chama-se canal, exatamente. Então, eu cliquei aqui, volto para a tela, pressiono a tecla Shift, mouse para a direita, arrasto para baixo, clico de novo. Pronto, traçou meu canal. Eu vou configurar meu canal, eu gosto de configurar a aparência dele. Então, eu coloco aqui uma linha central, né? Que aí você pode escolher a cor, vermelho e tal, azulzinho, gosto de deixar um azulzinho aqui. E no preenchimento, eu gosto de preencher ele, né, de duas formas. Eu deixo sempre o meu gráfico de risco, o meu canal de risco na cor amarela. E aí eu vim aqui e tracei o meu canal. O que é o meu canal? Ele vai ser o topo dele, o candle que rompeu o pivô anterior, e o fundo vai ser o pivô anterior rompido. Certo? Então, esse aqui é o meu risco da operação. Esse foi o risco que eu tomei para essa operação. Aquela anterior era de 275 pontos. Essa aqui era de... Vamos ver se está certinho. E essa aqui era um risco de 300 pontos. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar meu alvo, baseado nos mesmos canais. E como é que eu traço meu alvo? Ctrl C, Ctrl V no canal, arrasto ele aqui para baixo, alinhando as linhas. Mudo aqui, eu gosto de mudar a cor do preenchimento do meu canal de gain, para ficar mais visual. Então, os meus canais de gain, eles vão ser azuis. Ctrl C, Ctrl V, traço o meu segundo nível, Ctrl C, Ctrl V, coloco o meu terceiro nível, sempre alinhado, Ctrl C, Ctrl V, coloco o meu quarto nível. Então, eu sempre vou buscar minimamente 4 níveis. Dá os 4 níveis sempre? Não. E como é que a gente conduz essa operação, galera? Vamos lá. Uma vez que, né, a minha operação estava aqui, né? Vamos lá. Ó, eu vendi aqui, ó. Então, eu vendi aqui, ó. Eu deixo sempre 5 pontinhos abaixo.
Então a mínima era 735, então eu vendi no 730, tá? Vendi no 730 e meu stop estava onde? Meu stop estava aqui em cima, 50 pontinhos acima. Quando o mercado chegou aqui, bateu no primeiro canal, eu pego meu stop que está aqui em cima e trago ele 50 pontinhos para cima da minha entrada. O mercado vai, trabalhou, para o segundo canal, bateu aqui no fundo do segundo canal. Minha operação que estava aqui, eu já trago ela aqui 50 pontinhos para cima da linha do segundo canal. Estava aqui no 440, eu ponho no 490. Então, aqui, a partir daqui, eu já não perco mais nessa operação. A partir daqui, eu já levo pelo menos um nível para casa. Eu não gosto de colocar em cima da linha, porque não é incomum o mercado, quando ele fica fazendo esses pivôs, ele vir testar os fundos anteriores ou os topos anteriores, caso ele esteja subindo. Então, eu sempre deixo 50 pontinhos para cima. Né? Então, deixei aqui no 490, depois até veio aqui, achei que ia me tirar da operação. Ó, a máxima foi lá no 475, beijou meu loss ali, só veio, deu um sustinho, deu aquela finta e pau, desceu de novo. Bateu aqui no terceiro canal, eu trago minha operação 50 pontinhos para cima dessa, e no meu quarto canal é a minha saída. Aqui eu estava com a minha saída. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu entrei nessa operação na hora do meu almoço aqui, em Angola, já era 1h30 da tarde. Entrei nessa operação, quando bateu o primeiro nível, coloquei a operação no 0 a 0, fui almoçar, na volta do almoço entrei numa reunião, quando eu saí da reunião já tinha terminado a operação. Eu nem consegui conduzir ontem, porque eu estava em reunião, mas aí, né, poderia ter sido tirado aqui, mas era um risco que eu corria, porque eu não podia estar acompanhando o mercado. Mas de qualquer forma, foi bom pra caramba, deu gain, vocês viram o resultado lá no meu Instagram. Beleza? Então, essa é a forma de traçar os canais de frequência. A mesma forma para dólar, a mesma forma para ações, a mesma forma para qualquer ativo. Né? Na data de anteontem, a gente tinha aqui, deixa eu até ver aqui, eu mando sempre para a galera todos os dias de manhã, só para não dizer que é mentira. Quando que foi aqui? 8 de maio. 8 de maio foi quarta-feira. Né? Então, na quarta-feira eu mandei aqui os meus estudos para a galera. Né, ó, 8 de maio, vamos ver lá os estudos que eu mandei para a galera na quarta-feira. Então, quarta-feira eu mandei aqui, ó. Vou importar aqui os estudos da quarta, não faz mal. Vou sobrepor. Substituir. Feito. Ó, tá vendo? Eu tinha uns 50% passando bem aqui, ó. Então, o que o mercado fez? Ele abriu aqui com esse gap de baixa, veio aqui testar 200, veio aqui testar os 50%, não chegou a tocar, eu sempre falo, pessoal, é região. Armou a estrutura para mim, o que é armar a estrutura? Ele vem, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Quando ele começou a fazer essa barra aqui e rompeu este topo, foi aí que eu tracei o meu canal. Tá? Foi aí que eu tracei o meu canal. Tracei o meu canal aqui. Esse aqui era um canal bem curtinho, então eu entrei com um pouquinho mais de contrato, porque o stop para mim ele é sempre financeiro, ele não é em pontos, então eu sempre meço stop pelo financeiro e daí eu vou adequando a minha mão para o número de contrato que eu quero, certo? Então entrei aqui, Ctrl C, Ctrl V, fui projetando os canais para cima da mesma forma. Essa operação foi bem rápida, né? Foi bem rapidinho, ó lá, deu uma paulada para cima e aqui foram acho que 6 ou 7 canais que trafegou e aí você vai conduzindo a operação. E quando você percebe que o movimento está forte, você vai seguindo mais canais. Em geral eu saio com 4, mas ó, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí você vai protegendo a operação. 7 canais, ele acabou me tirando no sexto, então essa operação para mim deu 6 canais. Tá? Então, essa é a minha forma de operar, essa é a forma que eu faço para traçar os meus canais de frequência. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu voltar para os meus estudos de ontem lá, aqui. Vamos lá, ok, para já deixar tudo de novo como estava. E se você quiser, me chama aí, me chama lá no Instagram e eu mando o link para você entrar aqui no meu grupo do Profit e receber essas marcações que eu mando todo dia para a galera aqui do meu grupo, para a galera que a gente operava lá na sala ao vivo, e vamos ver se em algum momento a gente volta a abrir essa sala ao vivo. Beleza? Se gostaram do vídeo aí, deixa um like, deixa aí seu comentário,
E a gente vai se falando ali, qualquer coisa me chama no Instagram que é mais fácil a gente se comunicar por lá. Beleza, galera? Valeu, espero que tenham gostado aí do conteúdo. Abraço.